todos, gostaríamos que as pessoas chegassem mais à frente, até para facilitar a exposição dos palestrantes. Secretário de Estado da Cultura, Dr. Paulo Chaves Fernandes. Vamos iniciar esta solenidade, que traz aqui o ciclo de debates sobre os auspícios do projeto Quilombo, que se realiza através de parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura, Secult, a Universidade Federal do Pará, o Centro de Defesa e Estudos do Negro do Pará, o Museu Paraense Emílio Guild e a Fundação Cultural do município de Belém, Fumbel, em comemoração aos 300 anos de morte de Zumbi, considerado o Ano da Consciência Negra. Os realizadores deste evento esperam dessa forma alcançar a confirmação de que somente através de um alto grau de articulação, num circuito de autocrítica e troca de ideias, será possível desenvolver uma ação social concreta. Dentre as programações do projeto Quilombo, o ciclo de debates Negro e Cidadania visa a reativar a consciência social sobre as relações interraciais. Busca-se, assim, a que a sociedade civil possa ter um maior entendimento da questão do negro no Brasil. Convido para receber os convidados da mesa oficial e presidir esta solenidade. Sua Excelência, o secretário... O magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, professor Dr. Marcos Ximenes Ponte. E a vice-reitora da Universidade Federal do Pará, professora Zélia Amador de Deus, neste ato representando o SEDEMPA. Convido também para representar a direção do Museu Paraense Emílio Guild, a antropóloga Maria Ângela Dincal. Neste instante, convido para fazer uso da palavra Sua Excelência, o Secretário de Estado da Cultura, Dr. Paulo Chaves Fernandes, para fazer a abertura deste evento e falar da participação da Secult neste ciclo de debate. Em primeiro lugar, gostaria de lhe dizer da minha alegria de estar participando de mais uma experiência de efetiva democracia que, apesar dos discursos e das aparências, não são tão frequentes e comuns no nosso país. O que se tem normalmente são reuniões demagógicas e populistas e não é o objetivo desse encontro. Em segundo lugar, lhes dizer da honra que tenho, juntamente com os companheiros da Universidade Federal do Pará, Romero, Marcos, desculpa, a Zélia Amador e a Maria Tereza. Pronto, estou tocando tudo hoje. É bom porque começamos descontraídos.
e juntamente com eles, fazer aquilo que não tem sido também muito usual, o que não tem sido habitual no Pará, que é a participação em regime de parceria de várias instituições e órgãos num trabalho que tem a envergadura deste ciclo de debate sobre o negro e a cidadania. Eu fico muito feliz de estar participando de um novo momento da história do Pará, em que essas associações, em que esse trabalho integrado é possível de ser realizado. Na condição temporária de secretário da Cultura, gostaria também de testemunhar a importância que tem um debate sobre a questão do negro no Pará e no Brasil. Até porque, muito embora se comemore esse grande herói da brasilidade, esse grande herói da raça negra, que é o Zumbi, ele é emblemático para todos nós, tanto quanto aqui no nosso estado foram os cabanos, ou na Amazônia, o Ajuricaba, ou no país, o Tiradentes. Nós também tivemos os nossos quilombos, não tão conhecidos, mas tão importantes quanto o Quilombo dos Palmares. E de que todos esses movimentos que tem nesta comemoração do Ano da Consciência Negra, que coincide com os 300 anos de morte de Zumbi, um emblema dos movimentos de libertação, dos movimentos brasileiros em defesa das etnias e, portanto, das minorias. Eu fico muito feliz, repito, de estar aqui junto com vocês e junto com os companheiros de mesa, abrindo esses trabalhos e lhes prometendo que não vou dizer mais nada, porque, de qualquer forma, isso não deixa de ser um discurso oficial. E não é o objetivo desse encontro. O objetivo desse encontro é o debate e o intercâmbio de ideias, a troca de informações a respeito de uma causa que ainda tem muito, que ainda precisa de todo o nosso apoio para se concretizar, que é o direito à cidadania da raça negra. Muito obrigado. Convido para usar a palavra o magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, professor Dr. Marcos Ximenes Ponte. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os membros da mesa, o Dr. Paulo Chaves, a professora Zélia, a doutora Maria Ângela Guincal e a todos os presentes. A Universidade Federal do Pará vem empreendendo um esforço grande para conduzir todos os seus programas a uma pertinência maior, tendo em vista as demandas da sociedade. A universidade tem buscado o envolvimento o maior possível para dar intencionalidade naquilo que faz. É também objeto da universidade intensificar a produção científica e as oportunidades educacionais. Então é por isso que nós estamos participando deste encontro, deste ciclo de debates, porque temos certeza que aqui estaremos colaborando para aprofundamento de estudos sobre a participação do negro em vários momentos de nossa história, e estaremos aqui também cultivando a busca de uma cultura de paz, de uma cultura democrática e que busque o respeito à pessoa humana. Com muito orgulho, a Universidade Federal do Pará participa deste encontro
E eu gostaria de louvar a iniciativa, parabenizar mesmo os promotores pela felicidade do encontro e desejar pleno sucesso. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra a vice-reitora da Universidade Federal do Pará, professora Zélia Amador de Deus, nesta mesa representando o SEDEMPA. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que é com muita satisfação que nós, do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, do SEDEMPA, estamos juntos com outros parceiros, com a Universidade Federal do Pará, com a Secretaria de Cultura, com o Museu Emílio Gueldi, com a Fundel, nesse ano de 95, realizando o projeto Quilombo, e esse ciclo de debate, o Negro e Cidadania, é um dos eventos desse projeto Quilombo. Este trabalho em parceria, a gente pretende que ele não fique apenas nos eventos, a gente pretende que ele tenha trabalhos mais profícuos, até para que a gente possa entender melhor a questão do negro na sociedade brasileira e, em específico, na sociedade paraense. Eu gostaria de dizer da minha satisfação de estarem presentes a esse ciclo de debate, Negro e Cidadania, figuras que são emblemáticas e que, ao longo do tempo, adquiriram uma importância não só por aquilo que estudaram, mas também pela militância, também pela luta de conquista de espaço, de conquista de cidadania. Gostaria de dizer que está aqui presente com o professor Décio Freitas, com Abdias do Nascimento, com Clóvis Moura, com Vicente Salles, com Elisa Larque, com todas essas pessoas que nos ajudaram na conquista de espaço, na conquista de cidadania. Então, este momento, de fato, é muito importante para nós do movimento negro. É importante dizer que a gente espera, com esse evento, estar contribuindo para ser mais uma semente que possa germinar nesse país na luta pela liberdade. Então, a gente considera importantíssimo esse momento e esperamos que este evento possa contribuir, tá, para que, de fato, o negro alcance a cidadania nesse país. Muito obrigada e que essa semente germine e que a luta pela liberdade continue para que a gente possa ter nesse país uma sociedade justa. Obrigada. Vai usar a palavra neste momento a antropóloga Maria Ângela Gincal, representando nesta mesa a diretora do Museu Paraense Emílio Gueldi, doutora Adélia Maria Gama de Oliveira. Boa noite. Bem, eu queria fazer algumas correções. Eu não sou antropóloga, ainda que eu sinta uma grande vontade de ser e ao estar na Amazônia, eu acho que acabarei me transformando em uma antropóloga. Eu sou socióloga. Bem, eu também não tenho o hábito de falar de improviso e, de repente, tenho aqui que formular algumas palavras. Eu acho que a melhor maneira de começar uma fala dizendo que não se sabe bem onde vamos parar. Né? Bem, eu acho que, falando do ponto de vista do Museu Gueldi, eu acho que o museu certamente teria muito o que colaborar nesse encontro importante da cidadania e do negro nesse tricentenário da morte do Zumbi. O museu, como certamente todos sabem, há 27 anos está na Amazônia e trabalha com especialmente diversidades. O Departamento de Ciências Humanas trabalha
universidade, especialmente a indígena, né? E é muito importante que nesse momento, nessa, digamos, modernidade na qual nos encontramos, a Amazônia, né? Que é a confluência de várias etnias, de vários problemas que são reflexos de uma crise de um desenvolvimento capitalista, de repente temos que encarar o fato que o negro está na Amazônia também, né? Como está em todo o Brasil, e a importância desse estudo do ponto de vista do Museu Geld, eu acho que é essencial. Então essa parceria, eu acho que é muito cara ao museu e muito importante. Gostaria também, como a Zélia e todos os aqui presentes nessa mesa, saudaram os palestrantes, né, que vieram de tão longe, e para mim é uma grande alegria esse reencontro com a Abdias, com o Fino e com o Moura e tantos outros colegas lá do Sul. Muito obrigada. Neste instante, pela programação, vamos fazer a mesa oficial, pedindo apenas que a vice-reitora da Universidade Federal do Pará, professora Zélia Amador de Deus, que vai ser a mediadora do primeiro módulo de palestra, permaneça na mesa oficial. Eu agradeceria a presença de todos que compuseram esta mesa. E convido os palestrantes para o primeiro módulo de debates, intitulado Sistema Educacional e Racismo. Convido Júlio Romário da Silva, da Fundação Cultural Palmares, que estará representando Convidaria também a professora Elisa Larquim. A professora Eneida Assis. E ainda a professora Rosângela Naon. A professora Ângela Naon é do Sistema Integrado Anchieta. Rosângela. Pediria então que a mediadora desta mesa iniciasse os trabalhos. A todos pela atenção, muito obrigado. Bom, o tema dessa mesa é Sistema Educacional e Racismo. Essa é a primeira mesa do debate, do ciclo de debate. Então, para dar início,
palestrante fará uma exposição de no máximo 20 minutos e no final a gente abre para o debate. Nós vamos iniciar com o Júlio Romário, que é o representante da Fundação Cultural Palmares. Na verdade, o Júlio Romário vai falar para nós como é que funciona e o que está fazendo, vários projetos, enfim, da Fundação Cultural Palmares. Tá? Então, Júlio. Primeiramente, boa noite, professora Zélia, e colega eleito. Eu vim de Brasília para substituir o Joel, né? Não me sinto à altura de falar do tema do qual ele falaria aqui para vocês. Mas eu, como historiador da Fundação Cultural Palmares, não sou historiador, sou estudante do curso de Direito, estou fazendo o segundo semestre. Eu estou sempre me colocando a falar da Fundação Cultural Palmares, a fundação que eu vi nascer. E é disso que eu vou falar para vocês um pouco da Fundação Cultural Palmares, o porquê da Fundação Cultural Palmares e o que ela está fazendo e como ela está na atualidade. A Fundação Cultural Palmares é uma instituição pública vinculada ao Ministério da Cultura, criada pela Lei 7.668, de 22 de agosto de 1988. Eu vou fazer um pequeno histórico da Fundação Cultural Palmares, como ela surgiu, o porquê ela surgiu, as divergências, as oposições, quem era a favor e quem estava contra entre final de 86, 87 e findando em 88. Se discutia muito dentro do movimento negro a necessidade de se ter uma instituição governamental na esfera do poder público federal, uma instituição que fosse a interlocutora da comunidade negra com o governo federal. Em Uberaba, no ano de 1985, entre final de 84 e 85, cria-se a Assessoria para os Assuntos Afros brasileiros. Criou essa assessoria a nível de governo municipal, de prefeitura. O então político José Aparecido de Oliveira achou a ideia muito interessante, muito boa, proveitosa e poderia dali surgir o que muitas lideranças do movimento negro discutia, falava em se ter uma instituição. Então o José Aparecido leva essa assessoria para dentro do recém-criado Ministério da Cultura e coloca uma assessoria para assunto afro dentro do Ministério da Cultura, ou seja, passaria a ser uma assessoria dentro do Ministério que cuidaria dessa questão. Com o advento da programação do centenário da abolição da escravatura, cria o PROCEM, Programa Nacional da Abolição da Escravatura. O PROCEM teve como coordenador Carlos Alves Moura, que foi também a pessoa responsável pela criação da Fundação Cultural Palmares. Mas eu vou falar um pouco de Carlos Moura, mas vou falar de uma pessoa que está na plenária, e eu, como vanguarda do movimento negro, não tenho o direito de deixar de mencionar o senador Abdias Nascimento, esse grande líder negro, que teve uma participação decisiva também para a criação da Fundação Cultural Palmares. Bem, criou-se o PROCEM foi o órgão para cuidar da programação do centenário da abolição, recebeu verba do Ministério da Cultura, uma dotação orçamentária assim, até muito relevante, e desenvolveu esses projetos. Dos 500 projetos, 120 foram aprovados.
Com o término do programa do Centenário da Abolição da Escravatura, em maio de 88, aí surge uma articulação política e também dentro do movimento negro a criação dessa instituição. Esse trabalho já vinha sendo costurado, já vinha sendo articulado com políticos como o então deputado constituinte Carlos Alberto de Oliveira, o Caó, hoje a senadora Benedita da Silva, Paulo Paim, Edmilson Valentim e outros. Criou-se, então em 88, é publicado no Diário Oficial a criação da Fundação Cultural Palmares. Aí começa a surgir várias divergências, porque setores do movimento negro diziam que a Fundação Cultural Palmares, enquanto instituição governamental para questões do negro, iria desarticular o movimento negro, que até então também não estava articulado. Aí começa a surgir uma oposição. Uns querem a fundação, defendem a existência da fundação, e uma determinada oposição, basicamente a Comissão do Negro do PT do Distrito Federal, que tinha na sua maioria militantes do MNU, que eram contrários à existência da Fundação Cultural Palmares. Mas a Fundação Cultural Palmares já estava criada, já tinha sido publicada no Diário Oficial, e ela tem que dar continuidade. Então ela assume tudo que o Procem estava fazendo antes, a Fundação dá continuidade nos seus projetos, o espaço físico, os bens imóveis e imóveis, tudo passa a ser da Fundação Cultural Palmares. Em 89, a Fundação Cultural Palmares muda de endereço e vai para um outro prédio ao lado onde funcionava. Que ela funcionava no sexto andar, passa a funcionar no antigo Ministério da Cultura, no primeiro subsolo do Edifício Central Brasília. Em 90, com a mudança de governo, criou-se uma expectativa sobre o rumo da Fundação Cultural Palmares, né? O que vai ser, quem vai ficar, quem vai ser o próximo presidente. Nesse ínterim, acontece uma coisa que, eu diria assim, o pior de tudo aconteceu em 16 de março de 90, o então presidente Fernando Collor baixa o seu famoso pacote, né, de medidas provisórias, e uma dessas medidas, a medida de número 151, que extinguia diversos órgãos públicos, inclusive o próprio Ministério da Cultura, com algumas de suas vinculadas. E a Fundação Cultural Palmares, essa recém-criança nascida, estava no bojo dessa medida provisória, dessa extinção. Aí desarrumou tudo, desestruturou todo um trabalho que vinha sendo feito, que foi feito. A gente parou, eu fui ao presidente do Moura e disse: presidente, o que é que a gente vai fazer agora? Acabou a fundação. Ele: olha, Romário, eu não sei o que é que vai fazer, o que nós vamos fazer. Se você tiver alguma ideia, você me fala, porque eu ainda não sei o que é que nós vamos fazer. Eu fui para casa, pensei, preocupado, e no dia seguinte eu voltei à fundação e conversei com o Moura que eu iria começar a trabalhar de alguma forma para a gente tentar reverter aquele quadro político, porque não era justo uma fundação recém-criada ser submetida a um processo de extinção tão brutal como foi a Fundação Cultural Palmares. Isso feito, nós conversamos com esses parlamentares negros que eram nossos aliados, e o Caó, ele disse: olha, Romário, eu vou apresentar uma emenda de um projeto, mas eu posso retirar essa emenda, e se vocês tiverem alguma coisa, algum documento, nós podemos transformá-lo em uma emenda e tentar reverter esse quadro da Fundação Cultural Palmares. Eu voltei novamente à fundação, conversei com o Moura, e ele disse: então vamos ver o que é que a gente faz. Nessa época, na fundação, só havia 10 servidores. Não era bem servidores, porque a fundação ainda não tinha
um quadro funcional, eram pessoas que colaboravam com a fundação, e nós criamos uma comissão pró-Palmares. O objetivo dessa comissão era exatamente reverter esse processo de extinção da Fundação Cultural Palmares. E nós fizemos essa articulação, propomos ao CAO uma reunião, e ele aceitou essa reunião em seu gabinete. Estava presente a Benedita da Silva, o próprio deputado CAO, o Carlos Moura, as pessoas que estavam integrando essa comissão. O Edmilson Valentim não pôde ir, o Paim também não pôde ir, se fazer presente, e nós montamos a estratégia de trabalho. No dia seguinte, voltamos à fundação, a comissão elaborou esse documento, submetemos a apreciação do CAO, que em seu gabinete transformou numa emenda e apresentou ao relator da medida provisória. O relator disse para o CAO: olha, CAO, de cara a gente vai reverter esse processo, mas nós temos que trabalhar politicamente, porque o trabalho aqui é politicamente. Você, enquanto parlamentar negro, você articula de um lado, que eu vou dar uma força com outros parlamentares simpáticos à causa de vocês. Assim falou o senador Cid Carvalho, se eu não estou enganado. Tudo bem. No dia 9 de abril, era um dia muito tumultuado no Congresso, era exatamente o dia da votação da medida provisória do número 150 e 151. Aconteceu uma confusão no plenário. CAO malandramente pegou o documento que ia ser votado por último e colocou aí em cima, para ser o primeiro a votar. Aí o relator da emenda pegou primeiro, excluindo a Fundação Cultural Palmares de extinção. Foi assim que a Palmares foi salva da extinção da medida provisória 151. A mesma coisa aconteceu com o artigo 68 da disposição transitória, só fazer um breve parênteses aqui, que a senadora Benedita da Silva, hoje senadora, malandramente também, no ano de 88, convenceu o deputado Bernardo Cabral a passar esse artigo 68, que hoje é uma bomba de efeito retardado. E eles não sabiam o que eles estavam aprovando hoje, que nós temos aí esse artigo 78 da disposição transitória, que trata das questões de remanescentes de quilombo, que manda o governo titular de terra de remanescentes de quilombo. Entendeu? A tática foi exatamente essa, foi semelhante. A Benedita também empurrou e os caras votaram, porque eles estavam votando projetos de interesse deles, entendeu? E a Benedita disse: deputado, isso aqui eles não vão nem saber o que eles estão votando, E botou lá e eles votaram, passaram por unanimidade. Bem, voltando à Fundação Cultural Palmares, em 90, tudo bem, ela não foi extinta, mas deixa ela aí. Abandonaram a fundação, viraram as costas para a fundação. O Moura, ele é convidado a exercer um cargo no Itamaraty, em Cabo Verde, na capital praia, como diretor de um centro de estudos brasileiro pelo Itamaraty. Abandona o barco, Mas nós continuamos. Nesse nível, essas pessoas da comissão também, já que atingiram seus objetivos em trazer a fundação de volta, alguns se afastaram, ficando apenas 4 colaboradores, dentre eles eu estava presente. Tinha o presidente substituto, que era o Adão, mas ficou interinamente, que ele era diretor na época do projeto de pesquisa da fundação, ficou interinamente respondendo pela Fundação Cultural Palmares, e a fundação abandonada pelo poder público, pelos políticos que estavam comandando, que estavam na direção do governo brasileiro. O então secretário de Cultura, Ipojuca Ponte, sugeriu que se fechasse a fundação, que o salário seria pago todo mês. Perdemos tudo, todos os nossos móveis antigos que nós tínhamos, peças antigas, muito valiosas, perdemos todo o nosso aparelho de som, nosso carro foi tomado, ficamos completamente abandonados. Em 91,
o processo não foi diferente, continuou a mesma coisa. O Adão, interinamente, já no segundo semestre de 91, ele, através de uma articulação com o então ministro Rezec, consegue se manter, se efetivar no cargo como presidente. Mas também não fez nada. A fundação, em todo o processo de inércia em movimento, é aquilo que você não anda para lugar nenhum, você faz que caminha e não vai para lugar nenhum. A fundação perdeu muito, porque o movimento começou a criticar a fundação porque ela não tinha nenhum compromisso, e aí, por algum momento, eu tenho que aceitar isso e também concordar em parte, porque realmente não se tinha um projeto político para a comunidade negra, ela não se apresentou porque também não podia fazer nada. Em 92 as coisas começam a mudar, eles deram um quadro, uma pequena estrutura para a fundação funcionar, deram 14 cargos de confiança para a fundação funcionar. Olha, uma fundação de cunho nacional, com 14 cargos de confiança, ela não vai fazer nada. Não vai fazer nada mesmo, como a Fundação Cultural Palmares não fez. Até porque, não é criticando o Adão, só que ele era a pessoa errada e estava no lugar errado. Ele não tinha cacife, não tinha condições de presidir uma fundação como a Fundação Cultural Palmares. Ele não tinha projeto para a Fundação Cultural Palmares. Em 93, a fundação começa a fazer algumas coisas, começa a aparecer, mesmo sendo criticada, ela começa a aparecer, começa a fazer algumas coisas, algumas pequenas coisas a fundação começa a fazer, começa a sair realmente agora do processo de inércia e movimento. No final de 93, ali entre novembro e dezembro, muda-se o ministro da Cultura, o então filólogo Antônio Aires, e entra o advogado e cineasta Nascimento Silva. Este já havia recebido críticas, por causa da fundação, e começa a pesquisar pessoas, nome, de peso para dirigir a Fundação Cultural Palmares, para tirar a Fundação Cultural Palmares daquele processo. E ele conversa com Gilberto Gil, que eu fiquei sabendo, e mais algumas pessoas que indicaram o nome de Joel Rufino dos Santos. Ele aceita, convida o Joel para assumir a presidência da Palmares. Joel assume, impondo condições, desde que o Ministério passasse a apoiar a Fundação Cultural Palmares, que essa não tinha apoio e nem era respeitada pelo Ministério da Cultura. O ministro aceita e dá plenos poderes a Joel para fazer tudo o que ele quiser dentro da Fundação Cultural Palmares. Em janeiro, Joel é empossado no Rio de Janeiro. 2 dias seguintes, vai a Brasília, toma posse e já começa a despachar. Começa a tomar pá das coisas, me chama para eu colocar tudo sobre a Fundação, porque eu sou mais antigo da Fundação Cultural Palmares. E eu narrei para ele tudo, passei um documento, dei a minha carta de demissão, entreguei a minha carta de demissão para ele, pedindo a exoneração do cargo que eu ocupava. Ele falou que isso ele veria depois. Então, ele toma pá das coisas, fica sabendo que a Fundação está com problema dentro do Tribunal de Contas da União, e existe problema de malversação de verbas públicas, e que a Fundação tem que passar tudo a limpo, ou seja, ela tem que passar por uma reciclagem administrativa. O Joel faz isso, apresenta 5 projetos e um projeto de política pública para a comunidade negra. A primeira coisa que o Joel faz é ir ao Tribunal de Contas da União, vai ao CISET, já vou concluir, vai ao CISET pedir um prazo para prestar a conta da Fundação Cultural Palmares. Fazendo isso, ele consegue fazer, e no primeiro relatório
da CISET e do Tribunal de Contas da União, ele recebe um comunicado de que as prestações de contas da Palmares está regular com ressalva. Isso é ótimo para quem pegou uma fundação totalmente desprovida, totalmente mal administrada, estrafalhada, abandonada e reverter esse quadro. Isso é ótimo. Então, o Joel começa a trabalhar, nomeia algumas pessoas. Eu fui para Salvador, que eu estava de férias, e ele me convida para assumir o cargo de chefe de gabinete, né? Eu disse a ele que iria pensar, que depois daria uma resposta. Ele disse, então pense rápido, porque eu quero você como meu chefe de gabinete. Uma semana depois eu liguei para ele dizendo que aceitaria o cargo, porque eu não poderia também abandonar a fundação agora nesse processo de mudança. A gente começou, nós viabilizamos alguns projetos, realizamos um seminário internacional, um seminário nacional sobre remanescentes de quilombos, editamos alguns livros, que aqui estão, montamos um projeto, nosso projeto para 95, concentramos todo o nosso trabalho no tricentenário de Zumbi dos Palmares. O nosso carro-chefe para esse ano é o artigo 68. A gente está concentrando esforços no sentido de viabilizar a titulação de pelo menos 5 comunidades remanescentes de quilombos. Eu vou terminar a minha fala dizendo para vocês que hoje a Fundação Cultural Palmares não é a mesma de 3 anos atrás. Ela é uma outra fundação e eu, como uma pessoa comprometida com a Fundação Cultural Palmares, onde quer que esteja, vou defendê-la, vou falar sobre ela, porque eu acredito nela como uma via também de inserção do negro junto ao poder público, porque se nós voltarmos à história, só 2 vezes o negro esteve à frente do poder público. Palmares, com seus 100 anos de resistência, na frente com os Zumbi dos Palmares, lutando contra o sistema escravagista, e na atualidade a Fundação Cultural Palmares. Eu peço, muito obrigado pela atenção. Tá legal. Bom, obrigada, Romário. Agora nós vamos ouvir a Elisa Larquim. A Elisa Larquim vai nos falar de métodos de combate ao racismo no sistema educacional. Esse é o teu trabalho, né, Elisa? Tá? Então vamos lá, Elisa. Bom, eu ri um pouquinho quando a Zélia... Não, esse realmente é o tema que me foi atribuído, mas eu acho que é um pouco pretensão minha, pretender dar conta de uma coisa tão séria e tão importante. Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria de só fazer uma observação. Primeiro, me apresentar quanto a uma questão linguística, para que as pessoas não se sintam desconfortadas com a minha fala meio que estropiada, meu português um pouco estranho. Eu sou norte-americana e moro no Brasil há 15 anos como residente permanente. E então, às vezes, sobretudo quando a gente fala em público, né, o português, a linguagem fica um pouco difícil de compreender. Então eu vou pedir logo desculpas para vocês nesse setor. E uma outra coisa que eu queria observar é que ao longo de 20 anos eu venho dividindo o trabalho de participação e de criação e de tentativa de contribuição
né, ao movimento negro, aos trabalhos do movimento negro, junto com uma pessoa que está aqui na plateia, que já foi citada algumas vezes, que é o senador Abdias do Nascimento. E nesse período em que nós temos compartilhado essa ação, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos, de algumas coisas que me parecem que também fazem parte dessa história que foi feita aqui da Fundação Palmares. Eu acho que a história da Fundação Palmares vai mais para trás do que o encontro de Uberaba. A mim me parece que, sem citar os movimentos negros que vêm sendo construídos ao longo desse século, para não falar dos quilombos e toda essa história, mas mais precisamente nós temos um momento em 1979 para 1980 em que se articula um movimento conjunto entre as entidades do movimento organizado, da sociedade civil, o movimento afro-brasileiro organizado, e o poder público. E era uma coisa interessante, eu estava aqui pensando que, como o Romário observou, surgem críticas à ideia do movimento negro, à ideia da participação de uma fundação dentro do governo, e há problemas políticos. Ao mesmo tempo, a essência desse movimento que levou, ao meu ver, a criação da Fundação Palmares é exatamente uma tentativa de superar esse impasse, né? Que é uma tentativa que parte do próprio movimento organizado e em que essas entidades do movimento negro organizado se juntam, entidades de todo o país, e vão colaborar com setores do governo, sobretudo aqueles que se inserem no SPAN, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em que nós temos várias pessoas ligadas, inclusive, à luta pelos povos indígenas, e aí tem também um dado importante, que é exatamente que desde o momento em que se inicia essa articulação, há essa colaboração, né, entre os defensores do povo indígena e do movimento negro, e essa articulação vai acabar na criação de uma coisa chamada Memorial Zumbi. E o Memorial Zumbi teve várias primeiras reuniões, uma em São Luís do Maranhão, foi uma ocasião em que nós tivemos, junto com muitos outros militantes do movimento negro, a oportunidade de conhecer vários quilombos lá no Maranhão, e teve um prosseguimento em Alagoas, em várias ocasiões, em que se conseguiu construir essa entidade, Memorial Zumbi, que em colaboração com setores do governo federal e estadual de Alagoas, articula um projeto de retomar, para o benefício da comunidade afro-brasileira, as terras da República de Palmares. Houve várias peregrinações à Serra da Barriga, local, né, da República de Palmares, em que a proposta, e aí sim, que foi uma prova de que as entidades do movimento negro conseguiu articular um projeto sem capitular aqueles objetivos que seriam propostos por certos setores, né, governamentais, em que se previa uma ideia mais ou menos de um sítio turístico, né? E as entidades, enquanto participantes desse Memorial Zumbi, insistiram que as terras, que o Memorial Zumbi seria criado para se instalar um polo de cultura de libertação da comunidade negra. Então,
após essa articulação do Memorial Zumbi e no curso de todas essas articulações a nível de governo, quando o nosso Abdias é deputado federal e e naquela época era o único, né? Porque depois nós tínhamos um grupo, mas naquela época era o único. E conseguiu-se, enfim, vários passos que eu não vou poder esmiuçar, mas um dos mais importantes é exatamente o tombamento e a posterior desapropriação, pelo menos por decreto, das terras da Serra da Barriga, com o objetivo da concretização desse objetivo. E a Fundação Cultural Palmares surge no bojo de toda essa atividade que realmente tinha uma história, né, bastante interessante no sentido de constituir uma proposta, no sentido de articulação entre o movimento negro e setores governamentais. Então, eu só queria fazer essa observação, assim, no início, porque foi uma coisa que eu presenciei, inclusive. E, então, voltando ao nosso tema, racismo e educação, sistema educacional e racismo. É um tema que também nós vimos trabalhando desde aquela mesma época, de 79 para 80, quando na volta do seu exílio, Abdias e ele vinha como professor da Universidade do Estado de Nova York, em Buffalo. E eu também vinha de lá e fundamos um Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPEAFRO, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E um dos nossos primeiros objetivos, era sempre trabalhar a questão do racismo no sistema educacional e, sobretudo, com a ideia de criar cursos e atividades que pudessem dar subsídios para o professorado na busca de informações que pudessem usar para levar à escola, para se integrar no currículo escolar essas dimensões da história do Brasil que sempre foram deixadas fora, que sempre foram marginalizadas, né? Que, sobretudo, dizem respeito à experiência não somente histórica, como contemporânea, dos africanos e seus descendentes no Brasil. E nós começamos fazendo um curso chamado Conscientização da Cultura Afro-Brasileira, em 1984, na PUC, e depois passamos para o Rio de Janeiro, onde realizamos esse mesmo curso durante 10 anos já, e ainda este ano vamos continuar. Em 91, há um dado também histórico que diz respeito também a essa questão da importância da atuação dos quadros do movimento negro a nível político, que é que no Rio de Janeiro, isso é um exemplo apenas, porque eu sei que em todo o Brasil existem projetos semelhantes. Em 1983, também por intermédio da atuação do deputado Abdias, foi criado na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro um projeto chamado Projeto Zumbi dos Palmares, que tinha o objetivo de institucionalizar, através da Secretaria de Educação, a integração de informações quanto à história e à cultura afro-brasileiras dentro do currículo escolar. Esse projeto teve uma atuação muito importante e existem vídeos que nós utilizamos, inclusive, dentro do curso, que documentam essa atuação. Na mesma época estavam sendo criados os CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública, em que essas escolas públicas, em várias delas, foram incorporados projetos dentro do projeto Zumbi dos Palmares. Com a fusão da Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura, aconteceu uma coisa interessante. Com a fusão, não, desculpe.
O projeto Zumbi dos Palmares era da Secretaria de Educação e Cultura do Rio de Janeiro. Quando houve o desmembramento e se criou uma Secretaria de Cultura e uma Secretaria de Educação, o projeto Zumbi dos Palmares foi alocado na Secretaria de Cultura. E isso representou uma certa perda, né, no sentido do projeto inicial, que tinha sido no sentido de trabalhar especificamente a questão da educação. Mais tarde, em 91, com a criação da Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras pelo governo Brizola, em 1991, o ex-deputado Abdias Nascimento assumiu essa pasta e com o objetivo de dar continuidade a esse projeto na área da educação. Então foi feito um fórum em que trabalhamos juntos entidades do movimento negro, o IPEAFRO e essa secretaria, um fórum estadual sobre o ensino da história das civilizações africanas na escola pública. E esse fórum reuniu profissionais de educação, professores, representantes das secretarias municipal e estadual de educação, para discutir as questões de conteúdo no currículo escolar, não se limitando apenas à área de história, mas também discutindo outras áreas. Também tivemos a participação de pessoas de outros estados, e o resultado desse fórum está nesse livrinho que se chama A África na Escola Brasileira. Esse livrinho foi produzido pelo gabinete do senador Abdias do Nascimento, quando ele foi para o Senado, e foi distribuído, agora está praticamente esgotado. Houve uma reedição também pela Secretaria, a SEAFRO, essa Secretaria de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras. Esse fórum foi muito interessante, porque nós conseguimos reunir vários documentos que falam dessas questões do racismo e o sistema educacional. Vai ser absolutamente impossível a gente abordar todas essas questões. Me parece que, além de abordar pesquisas, por exemplo, que mostravam como se dá o preconceito dentro do âmbito escolar, uma pesquisa de Vera Moreira Figueira, por exemplo, que mostra que as crianças identificavam, com as coisas negativas, sempre as imagens, né, de pessoas negras. Né? Outros depoimentos sempre mostravam como essa questão surge na escola no sentido muito prático, muito concreto. Eu me lembro do depoimento, por exemplo, da professora Vera Triunfo, do Rio Grande do Sul, quando ela falava de um projeto que ela realizava através da Secretaria de Educação no estado do Rio Grande do Sul, e onde no interior chegavam a fazer reuniões com professores das escolas estaduais, em que se discutia como se davam as questões de relações raciais. E um depoimento foi muito interessante, que a professora contava que na escola dela, na época em que se tratava de distribuir um remédio para piolhos, né, ela lembrava de ter visto uma colega distribuir para as crianças, a grande maioria no Rio Grande do Sul, o negro é uma minoria bastante pequena, e ela ia então distribuindo o remédio para os meninos passar no cabelo. Mas quando chegou o menino negro, ela deu o remédio na mão dele e disse: leve para casa para sua mãe passar. Então, foi um depoimento bastante comovente. Outro foi o daquela pessoa que chegou querendo saber como é que uma professora, como é que a gente faz quando o aluno chega na sala de aula e diz que a mãe dele mandou que ele não sentasse junto a nenhum menino negro.
Né? Como é que a professora pode lidar com essa questão? Né? Houve um outro depoimento de uma professora que disse o seguinte, essa estava trazendo uma experiência relatada por uma outra colega de São Paulo, e dizia o seguinte, olha, a professora teve que sair da sala de aula durante um breve minuto. Então ela pediu para os alunos ficarem conversando entre eles enquanto ela tivesse de estar fora, ela teve que conversar com o diretor. Então, ela pediu para os alunos, cada um, conversar com o outro que estava ao lado. E um dos meninos levantou e disse, eu não vou ficar conversando com esse macaco aqui, não. Era o negrinho que estava sentado ao lado dele. E a professora dizia, como é que a gente faz? Não? Como é que a gente lida com uma situação dessas? Então, me parece que uma das questões que surge quanto ao sistema educacional e o racismo é exatamente esse lado de explicitar essas situações para que, no processo de formação de professores, os professores possam ter, pelo menos, uma discussão, uma ideia, pelo menos que o tema seja levantado. Porque, em geral, os depoimentos das professoras eram o seguinte, que esse tipo de situação as surpreendia. Não? Porque nunca, no curso da sua formação pedagógica, elas tinham sido apresentadas a esse tipo de dilema. E o que acontece, mais do que essas situações explícitas, né, que nós sabemos que existe sempre aquele discurso de um menino falar para o outro, a culpada disso é a princesa Isabel. Né? O meu filho é bastante claro, ele é tipo, talvez Saraná, mas ele já teve, e essa foi uma expressão que eu não conhecia antes, ele veio para casa e disse, mamãe, hoje um colega meu me disse que eu tenho cabelo de mendigo. Né? Então, esse tipo de coisa, uma das conclusões que a gente tira das discussões que a gente tem com professores é o fato de que, em geral, essas situações são tratadas na base do silêncio. Como o racismo ainda é um tema que provoca um certo mal-estar, né? Ainda é um tema que as pessoas não conseguem lidar diretamente com ele. Então, muitas vezes, quando acontece uma situação dessa na sala de aula, o que se cria é uma situação de silêncio. E esse silêncio é pesado. E esse silêncio pesa sobre exatamente aquele aluno negro que é o objeto, que é o pivô da situação. E ele vai sentir o que nessa ocasião? Vai sentir exatamente um sentimento de culpa. Né? Porque ele sente naquele ambiente todo, né, que aconteceu algo que tem a ver com ele. E como não se lida, como não se fala, não se explicita a questão, então o ônus daquela sensação, daquela situação não explicitada, cai sobre essa criança afro-brasileira. Então, uma das conclusões que a gente tem chegado nessas discussões com educadores sobre esse assunto é que talvez uma linha básica é falar, é explicitar, é fazer com que essa situação, esse tema possa ser levado à sala de aula. Outra coisa é o uso de imagens. Imagens que, em geral, sobretudo nas primeiras séries do primeiro grau, utiliza-se muito imagens para decorar a sala de aula. E muitas vezes essas imagens são recortadas de revistas. E muitas vezes os professores vão recortando essas imagens das revistas sem se dar conta, né, que as imagens estão retratando uma população loura, branca, né, e que de repente aquela sala de aula não é cheia de crianças louras e brancas. E que então uma das coisas básicas seria a consciência da necessidade, não apenas quando se tem estudantes, alunos negros dentro da sala de aula, mas também quando não se tem, porque o Brasil, afinal, tem uma cara que não é loura e de olhos azuis. Então, essa imagem não é só para ser passada para aumentar a autoestima da criança afro-brasileira, como também para representar uma realidade mais próxima à própria realidade daquela criança que não é
afro-brasileira. Me parece que a questão do racismo e o sistema educacional passa, em primeiro lugar, por essa questão de autoestima. A criança ter a sua face, a face da sua família refletida nos livros escolares, nos livros didáticos. Nós temos uma exposição ali fora que mostra como nós temos andado bastante nesse sentido, né? Tem havido avanços bastante grandes, existem agora muito mais livros didáticos, mas que apresentem essa imagem, né, da criança afro-brasileira. Mas que há também questões de conteúdo que precisam ser explicitados, né? Como é que eu estou de tempo? 8 minutos. Pois é. Há muito o que dizer. Mas uma das questões que eu particularmente venho trabalhando é, como disse o título do fórum, a história das civilizações africanas na escola. Muitas vezes as pessoas não me perguntam, né, por que essa questão das civilizações africanas, das civilizações antigas africanas. Isso é uma coisa muito distante da nossa realidade. A nossa criança não tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa, né, muito difícil de nós trabalharmos, porque é uma coisa tão longe de nós, né? E então, a nossa ideia é a seguinte, que a questão da autoestima muito baixa dessa criança afro-brasileira, que se encontra numa escola que não fala da sua realidade cultural e de sua história, tem muito a ver, sim, com a questão das civilizações antigas africanas. Por quê? Porque, em geral, quando se começa a falar do negro na escola, se começa a falar do negro escravo. Aliás, ontem mesmo nós estávamos conversando com o Décio Freitas e observando uma curiosidade, né, do Rio Grande do Sul, em que se via o seguinte, que a palavra negro era usada para se referir a trabalhadores alemães. Não? Por quê? Porque eram trabalhadores que faziam trabalho manual. Então, a palavra negro passou a ser tão identificado com a condição escrava e com a condição do trabalhador manual, que passou a ser praticamente sinônimo. Não? E nos parece que essa questão é intimamente e fundamentalmente ligada ao problema da autoestima. Porque a criança que é apresentada, sua família é apresentada, sua identidade, né, é apresentada com uma ligação, ligada quase inseparavelmente à condição escrava, essa criança evidentemente vai ter dificuldades de construir um ideal de ego, se vocês quiserem usar uma expressão da psicologia, né? O ideal de ego é sempre um ideal de ego branco. Essa criança, se ela se identifica com as normas que são postas pela sociedade, essas normas do belo, do bom, do bonito, né? São as normas do mundo branco. Então essa criança que é negra, ela tem que se autoviolentar, ela tem que negar a sua própria identidade para poder chegar a uma identificação com esse padrão. Então, para poder, e ao mesmo tempo, a própria identidade dela, negra, né, é vinculada diretamente à condição escrava. Então, uma das coisas que a gente sugere é tentar quebrar esse vínculo, essa ligação. Uma das maneiras de fazer isso é desvincular a palavra negro de escravo. Em vez de dizer negro escravo, né, porque, afinal de contas, o negro não chegou no Brasil escravo. Não. Quando a gente fala que o negro era escravo, parece que o negro era escravo. Era uma condição sine qua non, era uma condição dele, natureza. Não. O negro chegou no Brasil escravizado. Era uma pessoa, era um homem livre, que tinha a sua vida em liberdade, que tinha a sua soberania sobre estados políticos organizados, alguns deles com um território
maior do que o próprio Império de Roma. Né? E esse homem chega no Brasil escravizado através de um processo histórico que lhe impõe essa condição, mas não é uma condição permanente. Quando a gente fala negro escravo, parece que é uma condição permanente. Então a gente também tenta evitar, ou pelo menos colocar uma alternativa à própria expressão negro. Por quê? Porque essa expressão, o negro, essa identificação como negro, reduz a identidade à cor da pele. Enquanto a referência à África localiza essa identidade, localiza e consegue reconstruir uma identificação com a vida em liberdade. É exatamente por isso, inclusive, né, que o sistema escravocrata aniquilou essa dimensão dessa identidade e reduziu a identidade apenas da cor da pele. Né? A mesma coisa se fazia na África, quando se tira as terras dos seus donos, que são os africanos, se coloca outro nome. Vocês não são mais africanos. Os afrikaners, né? Nós sabemos que na África do Sul tem os afrikaners, que são os brancos que se colocaram como donos da terra. Né? E os africanos passaram a ser bantus, zulus, enfim, negros. Então, esse resgate da ideia do afro, da ideia do africano, que traz um conteúdo de identidade, para além da cor, nos parece uma coisa positiva, enquanto a cor negra, dentro da linguagem, da língua portuguesa, né, ela é identificada com uma série de coisas negativas. A gente pode pegar a própria definição da palavra negra no dicionário, que diz assim, né, definição da palavra negro: de cor preta, indivíduo da raça negra, sujo, encardido, preto. A criança está com as mãos negras. As nuvens negras anunciavam tempestade. Muito triste, lúgubre. Né? Pensar que sua morte poderia ocorrer em Lisboa o fazia mergulhar na mais negra infelicidade. Isso era uma citação de Casimiro de Abreu. Outra definição: melancólico, funesto, lutuoso, maldito, sinistro, perverso, nefando. Enfim, essas são definições da palavra negro, tiradas do dicionário, Aurélio. Né? Então, se a gente consegue oferecer ao menos uma alternativa, né, para evitar esse vínculo tão estreito com toda essa carga pejorativa que traz a palavra negra, essa alternativa seria a identificação como afro-brasileiro. E essa identificação traz também um conteúdo que nós podemos tentar passar nas escolas, que é o seguinte: a África, além de ser o berço da própria humanidade, foi o berço da própria civilização humana. Nós temos uma ideia da África como um continente de selvagens. Temos uma imagem do africano como aquele pigmeu, aquela pessoa perdida na floresta, vivendo da caça e da pesca, né, da coleta de frutos, e sem se comunicar com os seus pares no resto do continente. É uma imagem da África que é totalmente distorcida, porque a África foi o primeiro palco das grandes revoluções tecnológicas da humanidade. Quando a gente fala em cultura africana, cultura afro-brasileira, muitas vezes, essa ideia dessa cultura é limitada apenas a manifestações folclóricas, dança, ritmo, capoeira, que são manifestações importantes e riquíssimos, e que fazem um fundamento, uma base da cultura brasileira. Mas essa restrição a esse âmbito da dança, da música, do ritmo, exclui aquilo que também pertence ao povo africano, aos povos africanos no mundo, que é exatamente a atuação na área tecnológica e científica. Sabe? O Egito, a gente não pode, não vou ter, mas o Egito, que é um país africano, que o eurocentrismo, ou seja, o racismo, né, a nível acadêmico, tentou excluir da África, que a gente, em geral, né, ouve falar do Egito como um país do Oriente Próximo, né?
Oriente Próximo, Oriente Médio, e aí a gente pergunta, Oriente Próximo a quê? Quando se fala Oriente Médio, é o Oriente Próximo à Europa, que é o ponto de vista, que é o foco, que tem definido todas essas referências. Então, quando se tira o Egito da África e coloca o Egito no Oriente Médio, a tentativa é exatamente negar uma verdade que os próprios europeus tinham constatado a partir da leitura da Pedra de Roseta, que era de que o Antigo Egito, tinha deitado os fundamentos de todo o conhecimento que era desenvolvido na Antiga Grécia milênios antes. Quando se fala na praia da medicina, por exemplo, se fala em Hipócrates, tanto que tem o juramento hipocrático, que é o juramento que o médico faz quando ele se forma na medicina. E isto é uma balela. Hipócrates era um grego que praticava a medicina, que representava uma tradição e um acúmulo de conhecimentos que vinham sendo desenvolvidos através de milênios no Egito. Nós podemos identificar como o pai da medicina Imhotep, que era um sábio egípcio do terceiro, de 3.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, ele praticava, e os papiros Smith e outros provam que esses egípcios, nessa época, tinham um conhecimento altamente sofisticado de áreas da medicina, como a asepsia, como a cauterização, a farmacologia, enfim, eles fazem uma listagem desse conhecimento que nos surpreende. Muitas vezes se pensa no Egito como aquele país do misticismo, se fala na questão da energia, das pirâmides, etc. E se esquece do lado do desenvolvimento tecnológico que era feito no Egito e também na África Negra, antes da invasão colonialista da Europa. Se fazia cirurgias de cataratas. Nós temos aqui fotografias, desenhos feitos a partir de um relato de um médico inglês que visitou um povo chamado Banyoro em Uganda, na região que hoje é Uganda, em 1883. Esse cirurgião inglês presenciou uma cirurgia cesariana feita por médicos desta tribo, desta chamada tribo, e relatou minuciosamente todas as diferentes técnicas médicas que eles utilizaram, o autoconhecimento das questões dos procedimentos cirúrgicos. Esse artigo é publicado na Inglaterra em 1887 e nós temos inclusive aqui uma reprodução exatamente desse desenho, mas as pessoas não vão poder ver. Eu costumo até mostrar essas imagens que eu tenho em slides nas aulas que a gente dá no curso. Este livro, Sankofa, Resgate da Cultura Afro-Brasileira, é um livro que reúne as informações que nós trabalhamos dentro desse curso. Eu estou apenas apresentando um pouquinho relativos às civilizações africanas antigas e também relativos à história dos quilombos. E aqui eu acho que é o momento em que nós podemos fazer uma homenagem a duas mulheres negras, historiadora e antropóloga e socióloga, falecidas, que as duas participaram desse curso desde o início e têm artigos publicados nesses 2 volumes de Sankofa. Uma delas é a historiadora Maria Beatriz Nascimento, recentemente assassinada no Rio de Janeiro, e a outra é a professora Lélia Gonzalez, que quando faleceu em 1994, era diretora do Departamento de Sociologia e Política da PUC do Rio de Janeiro. Então, elas são dois quadros que nós perdemos muito tristemente,
dois quadros do Sankofa, mas o material delas está trabalhado aqui. A Beatriz Nascimento tem um artigo sobre o conceito de quilombo e a resistência negra. Ela pega a ideia de quilombo desde Angola e percorre, né, o significado desse conceito através também da história brasileira, que nós sabemos muito bem foi repleta de quilombos. A República de Palmares foi apenas um exemplo, um dos mais espetaculares, um dos historicamente mais marcantes, mas que a história do Brasil, desde a sua fundação, desde o seu início, né, é marcada por esse fenômeno em todo o território nacional. Né? Os quilombos proliferaram durante toda essa história. Temos também artigos de Ney Lopes, que tratam sobre as diferentes origens dos povos africanos que vieram ao Brasil. Muitas vezes as pessoas falam da África como se fosse uma coisa só, né? E nós sabemos que a África é um continente enorme que traz uma riqueza, uma variedade, uma diversidade de experiências e culturas. E Ney Lopes fala dos bandos, né, da região da África Central e Meridional e da região de Angola hoje, e também dos malês, e temos também uma parte que fala sobre as culturas de origem iorubá, de Helena Teodoro, enfim. Então, nós tentamos oferecer àquelas pessoas que estão interessadas em levar à sala de aula, em integrar no currículo escolar uma série de informações que até agora não tem composto este currículo, nós tentamos oferecer a essas pessoas. Eu trouxe aqui esses exemplares do Sankofa para oferecer. Agora, o problema é que tem 5 entidades, né? E eu não tenho 5 exemplares de cada livro, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou entregar a nossa vice-reitora, e ela vai naturalmente para a Biblioteca da Universidade Federal do Pará. O CEDEMPA também. Né? Biblioteca do CEDEMPA, tem 2 exemplares aqui. Enfim, nós iremos fazer uma divisão desse material bastante democrática. Por enquanto, simbolicamente, eu vou passar para você, Zélia, e vou também pedir licença só para informar a vocês de um evento que não consta dessa programação, que amanhã à noite vai haver o lançamento deste livro, que é o livro Orixás, Os Deuses Vivos da África, que traz as pinturas e ensaios e poesias do nosso senador Abdias do Nascimento. E é um livro que tem 74 ilustrações em cores e que está saindo da gráfica agora. O Pará é o primeiro estado a receber o livro, que vai ser lançado amanhã. Vou colocar no auditório da UNAM. Tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. E, mais uma coisa. O PROAFRO, o Programa de Estudos e Debates dos Povos Africanos e Afro-Americanos, está promovendo um seminário, o primeiro seminário internacional sobre as etnias e a globalização do terceiro milênio. Eu fui incumbida pela direção do meu setor, que é o Centro de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a trazer uma carta de convite para o reitor da Universidade Federal do Pará, que eu gostaria de, como ele se retirou, encaminhar através da vice-reitora e da vice-reitora também. Desculpe eu ter me alongado tanto. Vou passar a palavra para a Eneida. A professora Eneida Fisch, antropóloga da Universidade Federal do Pará. A Eneida tem um trabalho de educação voltado para a educação indígena. E a professora Eneida vai tentar fazer aqui, fazer uma análise do negro e do índio, né, como são os índios aí na educação,
similitudes e diferenças. Então, professora Eneida, uma palavra. Eu diria, em meu lugar, boa noite. Peço desculpas por alguma falha, porque realmente não é a minha seara sobre a questão da educação. Solicitaram que eu fizesse então uma discussão sobre esse tratamento dado pelas instituições de ensino, envolvendo então a questão do negro e do índio. Então eu pensei que seria interessante talvez trabalhar alguma coisa que eu tivesse um pouco mais de familiaridade. No caso então seria mais o aspecto referente não às instituições de ensino, acho que a Elisa já deu aí uma boa colaboração, que tem me ajudar bastante, mas eu me prenderia nessa palestra mais especificamente a questão do livro didático. Eu começaria então considerando o papel do livro didático. Eu diria que o livro didático ele tem um papel fundamental na construção e permanência de ideias no educando, a respeito das coisas e dos homens. A eficácia do livro didático, ela está na sua oficialidade, no poder do seu dizer, da sua palavra, da sua mensagem, daquilo, enfim, que ele transmite. Seja os cuidados com a higiene, a importância da escola, o papel da família, a construção do espaço geográfico ou, por exemplo, a história do seu país. Para toda essa diversidade de assuntos, o livro didático tem o direito da palavra escrita, que será professada ou não, dependendo do professor ou da direção da escola. Quando eu pensei em trabalhar a questão do livro didático, fui pensando muito no que eu ouço dos meus alunos, que são professores na rede pública. Entre esses diversos dizeres escritos e afirmados pelo livro didático, está o tratamento dado aos negros e aos índios. Está também a questão racial neste país chamado Brasil. Na verdade, para mim, o livro didático expressa, da forma como apresenta tais questões, o ocultamento de um debate que a sociedade brasileira ainda não vê com bons olhos, como acabou de afirmar a Elisa. Ela não vê esse debate com bons olhos, mas que, por outro lado, ela aceita que se discuta nos círculos restritos da academia. A sociedade brasileira, então, teria, digamos, um comportamento ambíguo em relação a essa questão. Ao ser convidada, então, a participar deste ciclo de debates, eu optei por fazê-lo através da reflexão sobre o papel do livro didático, entendendo como um documento oficial que legitima as informações, a transmissão de conteúdos e ideias que se farão presentes no cotidiano escolar e que vão, direta ou indiretamente, ser o referencial daquele indivíduo que utiliza esse documento como ferramenta de trabalho. Esse é o caminho da discussão que eu pretendo seguir nesta palestra. O que dizem os livros didáticos sobre racismo? Ou melhor, como essas discussões são vinculadas ao leitor? Os livros didáticos, sem sombra de dúvida, expressam aquilo que um antropólogo muito conhecido chamado Roberto da Mata chama de fábula das três raças, que situa o branco, o negro e o índio como formadores de um novo padrão racial. No dizer deste autor, um branco diferente do ariano europeu ou americano, porém singular, como o samba e o carnaval. E um sistema caracterizado pela falta de segregação e reforçado por relações de patronagem, intimidade e consideração que unem as três raças. Neste meio social engendrado pela relação, diz esse autor que cada coisa tem um lugar demarcado. E o colorário, cada lugar tem a sua coisa.
O Roberto da Mata é interessante porque ele é um dos antropólogos que pensa muito a respeito da questão da sociedade brasileira. Pensando esse caldeamento de etnias, essa cultura que é a cultura brasileira. Nesse sentido, então, eu tomarei como base algumas reflexões do Roberto da Mata. Continuando, eu diria que assim índios e negros, eles têm uma posição demarcada num sistema de relações sociais concretas e que é orientado para cima e para baixo, e nunca para os lados. Essa situação social permite, segundo da Mata, conciliar, num plano profundo, posições individuais e pessoais